E eu tenho uma convidada muito especial, Juliana Rezende. Seja muito Muito bem-vinda. obrigada. É um privilégio ter você aqui. Vou apresentar um pouquinho aqui, mas depois você apresenta mais. Tudo bem. Juliana é bióloga, é mestre em ciências ambientais e desenvolveu uma paixão pelo nascimento, pela vida e essa fase tão especial. Por isso se tornou doula, educadora parental ou educadora perinatal e terapeuta familiar. E isso nasceu a partir da própria vivência do gestar. É casada com Caio, mãe do Pedro, tem 9 anos e encontrou através da maternidade sua maior transformação e missão. Ajuda mulheres e famílias a vivenciarem esse período com mais tranquilidade e conexão. Também pastora na comunidade local lá em Taubaté, unindo fé e acolhimento ao seu trabalho. E é uma das escritoras do livro Maternidade Sem Culpa, além de apresentar o podcast Dar à Luz. Então, vamos falar sobre esse tema tão necessário, sobre essa fase tão especial da vida. E quem não passou ainda vai entender do que a gente tá falando. Mas antes da gente entrar nesses aspectos, fala um pouquinho de como foi o seu encontro e o seu nascimento. Não esse aí, o nascimento do útero, mas esse nascimento do espírito. Como é que foi seu encontro com Jesus? Fala um pouco de quando aconteceu, como aconteceu. Sim. Primeiro eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui. Imagina. Jonatas, eu admiro muito seu trabalho, você, sua família. E é uma honra mesmo estar aqui, Poxa, viu? que bênção. Que honra é nossa, viu? Bom, imagina. Meu encontro com Jesus aconteceu… Eu tinha 12 anos de idade. Foi numa experiência, na verdade, tem tudo a ver com a minha mãe, que estava buscando a minha cura. Eu tinha um diagnóstico, eu já tinha feito uma cirurgia quando criança, por volta de 6, 7 anos de idade. Rins, ureter, algo assim. Mas aí eu tive um diagnóstico, assim, bem determinante de que seria necessária a extração de um dos rins. E aí minha mãe, ela sempre buscou Deus, do jeito dela. Mas não tinha tido ainda, né, novo nascimento, conversão, mas buscava Cristo. E muito por causa dos filhos, que coisa, né? Tem histórias comigo, com meu irmão e minha irmã, nós somos em 3. Mas nesse momento, era sobre mim, era sobre essa cura, era sobre essa busca. E a gente frequentava, ela começou a frequentar um grupo da renovação carismática de católicos. E eu fui ia junto com ela, porque eu era a filha mais velha. E eu gostava também, sempre tive interesse, sempre quis, assim, buscar Deus. E aí, ali, despretensiosamente, né, a gente fala aqueles de repentes de Deus, assim. Ela tava numa música, uma canção, e ela teve uma visão. Ela nem entendia o que era isso na época. E naquela visão, Jesus aparecia e falava assim: eu estou curando a sua filha, descansa. E assim, depois eu refiz todos os exames, porque eu precisava refazer para apresentar uma justificativa pro médico, enfim, de ter que cancelar tudo que já estava marcado. E enfim, eu recebi essa cura e até hoje, assim, 100%, 2 rins. Quantos anos você tinha? Eu tinha nessa época 12. 12 anos. 12 anos de idade. E assim, depois disso, até assim mesmo um desenvolvimento físico aconteceu na minha vida. Foi uma coisa muito especial. Bom, a partir daí, então, a gente se envolveu mais ali com aquele grupo, mais a gente foi lendo a palavra e lendo a Bíblia. Sempre gostei muito de ler. E quando então comecei a me envolver ali, li a Bíblia e a gente falou assim: a gente tem que se batizar, porque esse batismo aqui a gente não tem. E fomos conversar com o líder, né? Minha mãe, né? Porque eu era mais menina, né? Mas ela conversou com ele e ele disse assim: olha, esse batismo é só na igreja dos crentes. Aí a gente falou assim, ele falou: mas assim, se é isso que vocês estão, né, que você está sendo direcionada, vá atrás disso. Tem uma igreja X, Y, tal. E a gente foi, porque a gente queria o batismo, então, dos crentes. E foi desse jeito. E aí a gente foi, assim, a vida, né? Fui me aprofundando na palavra, fui tendo, assim, encontros pessoais com Deus. Mas foi assim, foi um processo, sabe? Não teve, assim, um dia, mas foi a partir, né, pra mim especificamente desse dia da cura ali. E a gente foi se envolvendo e desde então, isso já faz 27 anos. 27 anos. Uau. Que eu tô nesse caminhar com o Senhor, mas veio através
dessa experiência da Sim, minha mãe. muito de legal. Olha, o ter… maternar já Já estava estava ali, presente aí exatamente, nesse exatamente. propósito de Já Deus sim, mesmo para você, né? certamente, A certamente. maternidade já era Total. algo E tão marcante ali. desde então, nunca mais, né? Nunca mais, nunca deixei o Senhor e nunca deixarei. Mas foi nessa experiência. E aí, a partir daí, nós nos envolvemos. E sim, teve o batismo. E a gente Uhum, vai se envolvendo, né? sim, Amadurecendo, estudando, crescendo, aprendendo, se envolvendo, servindo. E aí, sim, que legal. Muito esse foi o bom. nosso processo. E aí, vamos por partes, então. Tá, Aí, onde entrou a biologia no meio da certo. jornada? Muito bom. Então, tava ali, terminei o ensino médio e precisava, né? Meu pai sempre falava assim: terminou o ensino médio, é faculdade. Tá Uhum, bom. Então, eu tava ali no terceiro ano do ensino médio, eu tinha 16 anos. E aí, eu ia fazer 17 em dezembro, né? Eu sou de dezembro, pra ingressar. E eu tava em Taubaté, morava em Taubaté. E lá tem a Universidade de Taubaté, e eu sim. pensei assim: eu vou ver os cursos que tem aqui. E no ensino médio, eu gostava bastante dessa parte de biologia, ciências, da parte ambiental e tal. Mas assim, não tinha uma coisa muito forte, mas era o que eu gostava. Olhei lá, direito, administração, não sei o quê. Falei, não, 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 biologia. E aí eu comecei assim a olhar a ementa e vi assim processos biológicos, fisiológicos, nascimento, embriologia. Falei, gente, isso aqui é interessante. E foi meio assim, sabe? Não foi nada Sim. muito uau, mas depois eu entendi que teve sim, né, esse uau. Mas foi nesse processo de ter que fazer uma escolha. Uhum, E eu peguei por, assim, o que eu gostava. E entrei com… Era muito nova, né, eu acho. Mas sim, enfim, com 17 anos. E aí, então, com 21, acabou, terminei essa formação. Hoje eu entendo muito melhor os porquês. sim, Isso hoje colabora pra tudo que eu estudo. Tudo, literalmente, né? sim, Mas foi meio assim, eu tinha que escolher. Meu pai falou, tem que fazer faculdade. Falei, então eu vou na biologia. E sim. fiz, entendeu? Interessante isso, né? Foi. Como Deus, ele, de alguma forma, coloca uma essência em nós que a gente não consegue explicar muito bem, entender. É, Como foi a decisão ali pela biologia, mas você olhava ali uma ementa e parece que tinha alguma coisa que te chamava ali, exato, né? foi Que te essa sensação. Me atraía, né? atraiu, me É. atraiu. Foi É, isso. e até sem uma compreensão, sem um processo de racionalização assim muito profundo, mas Não, é incrível como Deus pode estar chamando a gente. Tem detalhes ali da nossa jornada que sim. estão relacionados ao nosso propósito e que a gente não. Sim, e no final de tudo, não é nada desperdiçado, não é Sim, mesmo? Olha, eu olho hoje e vejo tantas coisas que eu estudei que eu até imaginava assim, nossa, tô fazendo isso só por uma necessidade pontual aqui e tal. E hoje eu olho e falo, não, sim, tudo. O Senhor, ele faz uso de tudo que a gente tem, de todas as nossas histórias, não é? Tudo que foi sim, muito bom, mas também tudo que foi ruim, que foi difícil, a gente fala, não. Deus pode usar sim, todas essas coisas. sim. E foi isso, foi uma atração. E aí eu fui, falei, vamos fazer. Tinha umas Hum. amigas também que iam fazer, acho que isso também meio Sim, que atraiu. colaborou. Não, E a Deus, gente foi. Deus criou o ambiente ali sem você Total. entender Sem nada. entender. E É, foi assim. mas interessante isso, né? E eu acho que nós somos suspeitos para falar, né? Sim. Mas tem algo assim de especial nesses cursos relacionados à vida, né? Nossa. A biologia, a medicina, a enfermagem e todos os outros relacionados que estudam a vida e essa maravilhosa complexidade da existência que tem um enigma ali que a resposta é É Deus, né? Deus. Não. E era muito interessante na faculdade, porque assim, eu tinha já um tempo, né, de conversão, uns 5 anos, mas eu era adolescente, eu ainda era mais. Eu amadureci, eu entendo assim, que houve uma maturidade espiritual que não tem a ver com a idade natural, mas na vida. Eu tinha 17 anos, ia Uhum, fazer 18 anos, sabe? Eu terminei com 20. Eu era uma menina muito nova ainda, sim, né? E ao passo que às vezes eu vejo as pessoas entrando na faculdade e perdendo a essência e tendo muito questionamentos. Eu lembro que eu estudei evolução, as teorias, e nada disso
me bugou. Eu só pensava assim, bom, é uma teoria humana, mas eu sei eu sei qual é a verdadeira teoria. Então isso não me ofendia. E eu via muitas pessoas, e até de repente para as pessoas que estão assistindo, né? E de repente tem essa… poxa, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou… Sabe, às vezes a gente quer se justificar muito, quer se impor, quer militar, quer… E eu era assim, era tão… Eu via tanto Deus… em todo o restante que eu tava vivendo ali, que aprender sobre isso eu entendi assim, eu só preciso aprender pra saber, porque faz parte de uma ementa, mas depois o que eu vou carregar, o que eu vou expressar, o que eu vou ensinar é muito além disso. Então assim, foi muito tranquilo pra mim. Eu tinha uma outra amiga que era cristã também. E ela ficava assim, enlouquecida, ela queria brigar, ela queria fazer rodas de debate. E eu acho muito legal, tem espaço pra isso, é necessário, é importante. Eu não era essa pessoa, não era omissa também, mas eu entendi assim… A Bíblia sempre tem razão. E aí, na época, eu lembro que eu tive acesso a um livro, que eu esqueci o nome do autor, mas E a Bíblia tinha razão. E eu achava aquele incrível, achados arqueológicos, que mostravam e corroboravam. Não, a Bíblia tem razão. Eu falava, gente, então assim, a Bíblia tem razão. É só uma questão de tempo até eles chegarem a essa conclusão. Entende? Então assim, pra mim foi muito gostoso estudar. E esse enigma, esses processos, sabe? Até hoje, quando eu penso, quando eu assisto o nascimento ali de um bebê… Eu falo, gente, já foi uma célula só. Uma célula, né? Antes, né? 2 gametas. Depois, que ainda não era composição inicial. Mas ali, fecundou uma célula. Eu penso, como que agora nasce esse bebê aqui? Eu fico… É encantador. É assim, assustador ao mesmo tempo. Mas é muito bom. Muito bom, muito bom. E como é que foi, então, da biologia? Como que chegou em ser doula, educadora perinatal, está envolvida como propósito com o nascimento? Sim, o tempo foi passando, né? E aí, com 23 anos, eu me casei. E depois, com 30 anos, eu tive meu primeiro filho. Eu vou falar primeiro, porque, né? O Pedro, na verdade, foi a 3ª gestação. Essa experiência da doulagem, esse chamado para isso, veio a partir das experiências que eu vivi. Em especial, a primeira experiência mesmo da gestação do Pedro, do parto e nascimento dele e a maternidade ali. Isso me transformou, assim, em todos os sentidos da minha vida. Muitos significados novos que eu passei a ter diante de tudo. É como se eu tivesse vestido um óculos, assim, uma nova lente, que eu enxergava as coisas agora e falava assim, gente, é um mundo que eu não conhecia, era muito desconhecido pra mim. E a experiência, em especial, do parto, que a minha, né, eu sou muito suspeita, mas foi muito positiva, foi muito gostosa, foi muito assim… Até as mulheres falam assim, mas como assim? Mas foi um parto normal, não teve anestesia, não teve… Como que foi? Como que… Enfim, posso falar mais disso também, mas assim, naquele momento eu vivi uma experiência que eu não esperava viver. Foi muito bom. E aí, a partir dos meus compartilhamentos, em especial assim, com a minha irmã, algumas amigas e tal, elas assim, não, então fala mais, como que você conseguiu viver essa experiência? Então, a partir daí… Teve uma pessoa em específico que falou assim, eu queria muito que você me acompanhasse no meu parto. Falei, mas não funciona assim, precisa ter uma formação. Nem sei que formação é. Tava com o Pedro com 4 anos de idade, na época, né? Foi em 2019. Eu falei assim… Daí ela falou, ai Ju, por favor, por favor. Eu falei, bom, vou tentar. Se tiver assim, tudo encaminhando e dando certo… Enfim, aí tinha lá um curso de formação perto, uma cidade próxima à minha. Você só precisa do certificado mesmo. Não tô dizendo que não banalizando de forma alguma, mas assim, é simples conseguir o certificado. O negócio depois é você se manter atualizada em tudo que tá acontecendo. Mas fiz esse curso de formação e acompanhei essa pessoa. E a partir daí, de uma para outra, fui indo nesse caminho. Mas também uma outra coisa que me levou para essa parte da educação perinatal em especial, que tá bem junto com a doulagem, né? Que a doula, ela tem essa função da educação durante a gestação em especial, né? De informar. No parto, um apoio mais físico, então a gente vai com métodos de alívio, posições e tal, enfim, bem fisiologia, bem biomecânica, aquela coisa. E depois a gente tem também no parto e também pós-parto, um acolhimento mais emocional, dessa conexão, de fortalecer e tudo mais. E aí,
essa minha experiência das perdas gestacionais, que eu tive 2 perdas gestacionais antes do Pedro, que foram abortos espontâneos, que também pra mim foi um choque quando eu tive a primeira vez, porque eu não ouvia muito falar sobre isso. Eu tinha 28 anos na primeira vez. E assim, aquilo me baqueou mesmo, porque eu não… Me baqueou a situação, mas muito mais por eu nunca ter ouvido falar sobre aquilo. Sim. Isso eu falei, opa, então temos aqui um assunto importantíssimo e que não me parece, Sim, pelo menos não chegou a desconhecido. mim essa informação. E aí teve a segunda perda, eu falei, opa, daí já dá um medo, porque daí você já pensa, devo ter algum problema. E realmente pode ser que tenha, né? Não era o caso, mas pode ser. E aí engravidei a terceira vez e falei assim, eu tive que ter muita assim, sabedoria. Meu marido, né, o Caio também, assim, a gente muito, muito tranquilos para que a gente não gerasse a partir do medo da Sim, perda. Esse lugar de você gerar a partir desse medo de perder Sim. é muito difícil muito para a bom. mulher. E, enfim, a gente trabalhou isso e o Pedro veio, foi maravilhoso. E a maternidade também e tal. E aí veio o pós-parto. E aí no puerpério também eu percebi essa… Eu diria que assim, os materiais que eu tive acesso não atendiam a minha demanda. Eram materiais que tratavam muito o puerpério como algo muito nebuloso. E não digo que não seja para algumas mulheres. Mas assim, mas existe luz, né? O sol tá brilhando acima dessa nuvem. Então vamos, sabe? E aí eu comecei a desenvolver materiais e conversar e fazer aulas abertas e tal, trazendo essa perspectiva de que sim, hormonalmente, tudo tem existe esse baque físico, emocional e tal. Só que a gente consegue, né? Claro, e aí tem que ter apoio, tem que ter… Mas tem como. Isso me fez também. E, por fim… Depois do Pedro, eu também tive, né, na minha história, na minha vida gestacional, mais 2 perdas que foram gestações ectópicas, que é uma outra modalidade, né, para as pessoas que não sabem. Gestação ectópica é quando o bebezinho ele se implanta ali na trompa, na verdade ele não implanta no útero, e aquela gestação ela é finalizada naturalmente, porque só que nos meus casos a trompa rompeu, então precisei fazer cirurgia, enfim. E aí essa experiência também me fez pensar assim… Também tem mulheres que vivem isso e que não têm o acolhimento necessário. Eu tive esse acolhimento. Eu tenho o meu marido, tive a minha família, amigos, minha irmã, né, ela é psicóloga também, então ela me ajudava muito nesses processos, assim, como irmã, lógico, né, ela nem pode ser minha psicóloga, eu adoraria, mas ela não pode. Mas ela me ajudava, então assim, eu tive muita ajuda. Mas eu também, hoje, acompanhando mulheres, vejo que tem mulheres, assim, que não têm esse apoio e suporte. Então eu pensei, assim, isso é um propósito pra mim. Sim. De levar muita informação. É muito através da informação. Mas através da informação vem o acolhimento, vem respostas, a fé. Sim. E assim por diante. Foi uma Interessante, porque você trajetória. teve inúmeras experiências relacionadas ao tema. Boas e ruins. Sim, boas e ruins, mas que trazem esse senso de plenitude mesmo, né? De completude, que não é ter só o que é bom, né? Completude é ter tudo, né? E é mais ou menos o que o Salmo 23 diz, né? Que o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. É justamente isso, é uma vida que é completa. Com o que é agradável, com o que é desagradável. Exatamente. Mas como disse Paulo aos Filipenses, sabendo ser contente, aprendendo a encontrar o contentamento na fartura ou na falta, né? Na prosperidade ou na adversidade. E Deus estava formando uma mensagem, uma missão, um propósito em meio a todas essas experiências, perdas. Exatamente. E é isso que eu também falo, assim, para muitas mulheres. Foram em momentos muito difíceis, aonde as coisas mais, assim, mais frutíferas surgiram. Isso é muito louco. Interessante, então, né? O livro, o podcast, a doulagem vieram a partir de experiências que… A não ser o parto em si, que foi muito especial, mas assim, falando das perdas, vieram em momentos muito desafiadores. Assim. Sim. E entender, compreender. E eu entendi muito, assim, o sim de Deus para algumas coisas, mas eu também entendi, não. Também tem não. Sim. E ter essa alegria, esse contentamento em tudo, me levou assim para um nível, acho que de maturidade
na vida e Sim. espiritual, assim, muito grande. Então, Sim. assim, a maternidade, por isso que eu falo, pra mim, assim, ela foi até hoje, né? Tô em outra fase, Sim. né? Um menino 9 anos, mas daqui a pouco adolescência, enfim. Mas foi o que foi me forjando Sim. pra poder Sim. Muito trabalhar bom. com as mulheres, com as famílias. Interessante, você disse até isso, né? Deus não desperdiça nada, né? Na Não. economia de Deus não existe desperdício. Desperdício. E a maturidade que você estava dizendo agora também, para mim tem muito a ver com isso, né? Com a completude. Alguém maduro é alguém que está completo. E a completude vem através de não ser poupado de nada, né? Exatamente. E entendendo que Deus está fazendo algo. Mesmo quando as coisas são muito desagradáveis, muito desconfortáveis, muito dolorosas. Eu gosto muito do Salmo 139. E ele fala um pouco sobre esse processo do gerar, né? Eu acho interessante quando ele diz que para Deus trevas e luz são a mesma coisa. E que nós fomos formados, ele nos entreteceu ali, ele nos teceu. Lá no útero, no meio do escuro. E para Deus, até a escuridão, para ele, trevas e luz são a mesma coisa, porque a vida nasce em meio a um lugar completamente inacessível, escuro para nós. Sim. E a gente não vê, mas Deus está gerando algo, né? Esse processo do nascimento é muito invisível a nós. Muito, é misterioso, né? Misterioso. E eu vejo que essa nossa… essa imprevisibilidade, essa falta de controle que a gente tem, eu acho que isso, no casal, mas eu também vejo muito forte na mulher, forja ela pra maternidade, que também é imprevisível, que você também não tem controle, que você também… Eu falo, tudo começa desde o dia 1 lá, sabe? Exato. Elas falam, mas no parto, como vai ser? Porque, e aí a gente faz o plano de parto, tudo isso é muito importante, mas assim, eu falo assim, a gente tem que ter o plano A, nosso. Só que assim, você tem que ter um espaço pra imprevisibilidade. Porque assim, o que vai acontecer… E como esse processo, pensando agora até de um ponto de vista assim mais macro, né? Esse processo do útero ao parto, de certa forma ele até representa um pouco da nossa trajetória aqui. Haja vista que Jesus falou que viriam dores como que de parto e que a eternidade, de certa forma, é esse nascer de uma vida eterna, é o romper realmente do reino de Deus, que já sinaliza entre nós como uma vida que já está dentro do útero, mas que será plena naquele dia, né? Então, é como se ele estivesse usando essa experiência do gerar para ensinar muito sobre o que é a nossa vida, né? Eu acho assim, essa analogia muito, muito especial. Eu vejo que a gente aprende muito sobre, então assim, essa fé. Porque até que a mulher… Hoje a gente tem muitos recursos para que a mulher faça um teste antes de… Assim, sinais mínimos, ela já consegue descobrir uma gestação. Ela consegue fazer os ultrassons e consegue… Eu fico pensando antes, assim, até… Vamos pensar um pouco mais no cru, assim. Você tinha que esperar, você tinha que ter fé. Naquilo que você não vê, que você não sente. Porque chega uma hora que a gente começa a sentir. Chega uma hora que começa a existir ali algumas evidências, alguns sinais físicos no corpo da mulher e tal. Até que isso aconteça, você tem que acreditar que tá tudo bem. Você tem que… Entendeu? E engraçado você tem que Deus faz independente da gente, né? A mulher não precisa fazer nada. Inclusive, tem muita… Lógico, né? A gente tá falando aqui, uma alimentação saudável, tudo isso é ideal, óbvio. Mas assim, eu já vi mulheres em extrema escassez. O corpo, ele tira da mulher e dá pro bebê. O bebê, assim, ele vai ser prejudicado em último… Ele é prioridade. Teve até um vídeo esses dias que viralizou no Instagram, não sei se você viu, que é um desenho de um útero e fala: agora você é minha responsabilidade. Então aí ele começa a pegar, é uma animação, é muito engraçado. Aí começa a passar na corrente sanguínea assim, hambúrguer, tá? Dele, não, isso não. Aí vem um brócolis, ele pega e dá pro bebê, quer dizer. Aí o bebê, mas e minha mãe? A sua mãe, o seu pai que cuide. Eu vou cuidar de você. É muito engraçado. Mas tem
isso. Então, assim, pra mulher tá bem. E aí eu vejo essa rede. Que quando a gente fala de rede de apoio, muita gente pensa assim, é só chamar um monte de gente pra te ajudar. Não, é além. Essa rede eu vejo assim, a nossa comunidade de fé. Sim. Eu vejo o marido como esse principal cuidador mesmo dessa mulher. Pro bebê tá bem, a mãe tem que tá bem. Mas pra mãe tá bem, tem que ter alguém cuidando da mãe, né? Então, eu vejo essa questão da espera. Eu vejo no pai também. Porque o pai vai ser o último a… Sim. Não é? O pai não sente Ele não sente nada. nada. Ele tá vendo, Não claro. muda nada no Não corpo mudou dele. nada. Ele teve que elaborar algumas coisas emocionais e tal. Claro. Mas assim, perto da experiência que a mulher tá tendo naquele momento, é menor, né? Sim. Quer dizer, eu não sei se é menor, é diferente, eu diria. E aí, eu vejo também quando esse bebê nasce. E aí, tem muitos pais que falam assim… Tava aí dentro mesmo. Tipo assim, porque tá aqui agora, eu consigo. Então, dessa chegada, romperes. Então, no parto, Sim. eu vejo muitos romperes. E literalmente, nascer é um Literalmente, romper, né? É. Nascer é uma passagem. Então, o trabalho de parto é pra mãe. Mas o bebê também tem um esforço pra nascer. E aí eu começo a Sim, fazer essas se a ligações e eu falo, gente… uau! Olha O que parto profundidade, é muito. né, O parto, disso. ele é cheio da presença de Deus. Se assim, a gente sinta, digamos, fisicamente, às vezes a gente tem percepções físicas ali na hora, né? A sensibilidade mesmo espiritual. Uau, nossa, sabe quando você sente? Você fala, né? E às vezes não. E quando não também, mas eu sei. Deus está aqui, sabe? Sim. Ele está nesse lugar, ele está nesse momento, ele está… Pensa, essa configuração familiar, esse bebê chega, ele olha pra mãe, aquele imprint, aquela… Você assistir isso. Eu saio dos partos assim, eu chego em casa, eu falo pro meu marido, eu preciso de um tempo. Não dá pra assim, acostumar com não isso, né? consigo. Porque sempre é muito diferente, né? É muito lindo, é muito especial. E essa importância desde o ventre, isso é muito importante. Sim. Aí, desculpa, Tete. Não, imagina. Eu tenho um amigo, ele diz que o momento do parto é um momento em que a eternidade invade o agora, né? Porque uma vida veio ao mundo. Então, algo do eterno veio pra cá, veio de Deus pra cá. Deus tocou o agora. E ter essa consciência, assim, né? De que tem algo eterno acontecendo ali naquele momento. Traz, acho que tanto pra família. Eu acho que talvez a maior parte de quem vai nos ouvir aqui é gente que vai gerar. É pai, é mãe, é gente que vai ter esse privilégio de passar pelo processo. E muitos outros também são profissionais, como eu, como você, que vão viver essa experiência, não só do ponto de vista de quem está ali gerando, mas de quem está participando de um momento eterno que está acontecendo ali. E que poder, né? Que privilégio que é esse amigo, que até já gravou um podcast aqui comigo, Dr. Felipe. Ele disse que Deus fez ele perceber o nascimento como algo eterno, esse poder eterno do nascimento. Ele é obstetra, ele começou a fazer os exames ali, a palpação. Ele tá tocando na cabeça do bebê. Ele tá dizendo, eu tô impondo as mãos, abençoando uma vida. E eu sou o primeiro a pegar… É muito forte. Na mão, a pegar no colo, e eu levanto, eu apresento aquela vida a esse mundo. E olha, nós enquanto profissionais de saúde, enquanto doula, educadora perinatal, olha o poder espiritual disso, muito. né? De como a gente tá impactando o céu e a terra naquele momento. Eu vejo assim, um dos objetivos do trabalho da educação perinatal é mudança de mentalidade. Sim. Eu já tô vendo assim, o que é o macro? Mudar a mentalidade. Eu vejo muito forte alguns aspectos. O primeiro é os mitos que a gente recebe culturalmente. E também mitos muito sociais, porque se a gente for vendo as agendas com as quais a gente combate, vem de forma muito intrínseca, muito ali. E a mulher, ela passa a perder o desejo de viver uma experiência que só ela pode ter. Sim. Só ela pode fazer por ela. E que ela nasceu pra ter, né? Assim, só uma mulher pode gerar, parir, Sim. né? Dar à luz.
Engraçado isso, né? Poxa vida, Deus fez assim. Assim. E perde-se esse desejo. E aí se a gente for entrar nisso, são tantos os motivos. Mas assim, se eu fosse resumir, eu diria que primeiro a falta de informação. Sim. Falta do saber, assim, desse poder que ela tem. O poder nesse sentido, dessa capacidade. E também um pouco que eu vejo assim, né? A Juliana tá julgando? Talvez sim. Mas um pouco de egoísmo da nossa parte. Sim. Porque a gente fala, não, se não vai ser confortável pra mim… Então isso entra um pouco Sim. aí na contemporaneidade mesmo, né? Como a nossa sociedade está hoje. Então, quebrar esses mitos, mudança de pensamento. E aí esses mitos mais básicos também, eu falo básicos no sentido assim… mitos sobre o parto normal em especial. E é muito importante, eu gostaria de dizer aqui, que quando a gente fala sobre ser doula, né, ou a educadora perinatal, não existe uma predileção para um parto normal ou uma cesariana. Existe uma predileção para respeito no nascimento. Então, é o que aquela mulher precisa naquela hora, seja um parto normal, seja uma cesariana. Eu digo isso porque muita gente pensa assim, adapta só ao parto normal, então se não for assim… E não é sobre isso, não é mesmo. É sobre um modelo de assistência que respeita. Um modelo de assistência que respeita a fisiologia, que respeita o subjetivo. É sobre isso que a gente está falando. E aí… Tudo aquilo, então, que sai mais do minha comodidade… E não é só comodidade por causa da dor, que eu quero entrar na dor também. Mas assim… O parto normal, você não sabe quando ele vai acontecer. Você não sabe quando você vai entrar em trabalho de parto. Você não sabe… Você não sabe. Então, assim, entende? E isso pode não ser confortável para muita gente. Então, assim, marcar, ter a certeza, eu diria que é uma falsa segurança de que você está no controle de algo que é incontrolável. Então, isso eu entro um pouco nisso também. Além de todo o ensino sobre fases do trabalho de parto, tudo que precisa aprender. Mas um outro ponto que eu acho importante é essa separação de dor e sofrimento. Isso eu acho essencial. Trazer para a mulher e para o casal que, assim, a dor é um processo inerente ao trabalho de parto. E muitas vezes até a dor que você está esperando nem chega, dependendo de como você está emocionalmente e tudo mais. Às vezes até chega também. Enfim, cada um tem uma experiência. Só que o sofrimento é a interpretação que você vai trazer para isso que você está sentindo. Então aí vem o propósito. Qual é o propósito? É a chegada do meu filho. Então eu tenho que passar por isso. Vamos lá. Quando a dor vale a pena. Quando a dor vale a pena. Eu escolhi por isso. E aí, claro, entendendo os benefícios e tal, diante de uma escolha, você tem um porquê grande, você segue mais firme nisso. E nisso eu aprendo também com a nossa caminhada com Deus. A gente não desiste. Eu tenho um ponto final, eu tenho um objetivo. Né? Vai romper, vai nascer lá na frente. Então, eu sigo firme. Vale a pena. Dói. Às vezes dói aquela dor que você acha que você não vai aguentar. Talvez. Mas vai passar. Já vem a endorfina lá no intervalo da contração. Você vai relaxar e você vai dar conta. Então, eu vejo muita essa analogia com a nossa vida. Eu acho muito interessante. Lindo. Poxa, eu ficaria horas falando sobre todo esse simbolismo e essas implicações mais espirituais, né? Mas talvez alguns dos nossos irmãos estão nos ouvindo, irmãs estão ouvindo, estão querendo entender mais sobre esse processo da doulagem. De forma bem prática, assim, qual é o trabalho da doula? Porque não é uma coisa tão comum no Brasil, né? Nem todas as mulheres que estão maternando, que estão gerando, têm acesso a uma doula. Como que seria esse processo na prática? Quando que começaria? E aí, como que é o acompanhamento? Onde se acha? Fala um pouco para quem tá agora talvez entrando nessa fase. Né? O que é a doula? Nem sabia. Onde que eu acho uma? O que ela faz? E como é que eu posso ter? O que elas comem? Onde vivem? De forma assim mais prática, como que é essa doulagem na prática, né? Bom, a doula, ela vem até da palavra do grego, né? Doulos, que é aquele que serve, né? Então, a mulher é uma mulher que serve outra mulher. Essa é uma definição mais clássica. E como que a gente serve essa mulher? Através de acolhimento emocional, através de informação e apoio físico. Então, seria um apoio físico, emocional e educativo. Você vai
o ideal de se procurar uma doula, eu diria, é ou no começo de uma gestação, ou até mesmo antes. Você tá pensando em Sim. engravidar, você já pode começar a conversar. Porque a doula, ela tem um papel essencial no parto, no trabalho de parto, mas em todo o processo, através da educação perinatal, das aulas, dos encontros que a gente faz, a informação vai trazendo segurança, vai tirando o medo. Então você tende a ter uma experiência de parto mais positiva quando você tem mais bagagem, digamos assim, né? De conhecimento mesmo. Então a gente começa durante a gestação, normalmente quando se procura já está grávida, e a gente começa esses encontros, falando sobre inúmeros assuntos. Eu diria que assim, os mais essenciais seriam as fases do trabalho de parto, o que esperar de cada fase, o que é melhor fazer em cada fase, métodos de alívio de dor, os naturais, né? E também tem os farmacológicos, também podem. Então, o que cada um implica. A gente fala sobre as intervenções com a mãe, com o bebê, o que pode acontecer no hospital, como que o pai. Essas coisas assim, de ordem bem prática ali do momento do parto. Falamos também um pouquinho sobre a amamentação, um pouquinho, né? Eu gosto muito de falar, porque assim, eu falo, é padrão ouro, então a gente traz bastante informação sobre isso, né? Padrão ouro de alimentação, né, para os bebês. E puerpério, né, que também eu amo, que é um assunto que eu acho muito especial. Puerpério e esses primeiros dias com o recém-nascido, o que esperar, alinhar a expectativa, se preparar e tudo mais. Então, tudo isso a gente consegue ver durante a gestação. Mas o foco mesmo maior é parto. E aí, no parto, é apoio físico, que posições, métodos de alívio de dor, massagem. A gente faz o que dá, o que não dá, pra mulher ter alívio e prosseguir. Algumas mulheres vão demandar no sentido assim, de uma forma negativa, mas eu digo, vão precisar, eu diria, mas outras menos, e a gente tá ali pro que precisar. E o nascimento em si, né, que aí a doula não tem essa competência técnica, né, sempre a mulher tá acompanhada de uma equipe, mas até o nascimento e aquele primeiro momento ali. Pós-parto, alguns encontros pra gente dar aquele check, assim, tá tudo bem? Alguma dúvida do parto, alguma coisa que precisa elaborar, entender, porque muitas mulheres nem sempre viveram a experiência que elas idealizaram, e isso pode ser uma questão junto com o pós-parto ali que pode, enfim, até culminar em outras situações. Ela precisa de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tudo mais. Então, a gente não tem esse poder de diagnóstico, mas a gente tem esse poder essa sabedoria, eu diria, né? Então, a doula é essa pessoa. Antes do parto, no parto e no pós-parto. Trazendo educação, apoio físico e emocional. Aonde você encontra uma doula? Nossa, assim, você precisa, é meio que… É internet mesmo ali, é Google, é procurar na sua cidade, em especial se existe pelo menos assim, alguma roda de gestante. Normalmente as rodas de gestantes são organizadas por doulas. Então, e se não for por doulas, você vai encontrar doulas ali, muito provavelmente. Como ainda não é uma profissão regulamentada, reconhecida, né? A gente tá na classificação brasileira de ocupações, mas não como uma profissão ainda. Então, assim, você não vai… Por exemplo, plano de saúde, essas coisas, você não vai conseguir fazer ali uma busca por uma doula, por exemplo. E também a nossa entrada nos hospitais públicos é bem barrada, eu diria. Mais difícil, né? Então, assim, mas tudo é uma questão da gente conversar. E se você quer ter uma doula, você também tem que escolher um hospital que aceite a entrada desse profissional, porque não são todos os hospitais. A gente entraria aí nesse assunto do sistema obstétrico, que daí, né, é uma outra vertente, mas que precisa também ser observado, porque, né? E então você vai encontrar a doula normalmente nessas rodas de gestantes, nas clínicas. Então você pode perguntar para a médica: né, você tem alguma indicação, alguma roda de gestante ou alguma doula que… E aí de uma doula, porque assim, as doulas, vou te falar, elas são muito gente boa. Porque é aquela coisa assim, a mulher chega aqui… Todas que eu conheci até hoje mesmo? tem essa característica, muito gente boa. É tipo… Tá tudo bem, sabe? Às vezes a mulher fala: legal, eu conheci você, mas eu queria conhecer outra doula. A gente acha ótimo, não, legal. A gente passa os contatos, vai, visita as rodas, conheça outras. Porque precisa ter essa identificação da mulher, né? Com a forma como Enfim, tem que ter o feeling e a mulher falar… Gostei de você, sabe? Então, isso é muito legal. E pra gente também é muito bom quando a mulher tem isso com a gente, né? Falando como doula. Isso é muito legal, porque…
abre muitos caminhos pra gente, Sim. né? Então vai ser mesmo ali no Google, ali, procurando no Instagram. E de uma você vai encontrando Sim, outras. sim. Tem alguns médicos obstetras que às vezes têm, assim, listas de indicação. Mas eu diria que, assim, é meio no boca a boca. Sim. Uma Que pena você… que Pois é. a gente estava falando sobre o sistema obstétrico. Eu já atuei na saúde pública e até em posições mais relacionadas à gestão. E eu sei o quanto a mortalidade infantil e a mortalidade materna é um problema assim, Gravíssimo no Brasil. gravíssimo no Brasil. E é um dos indicadores assim, que estão mais relacionados ao desenvolvimento de um povo. É um povo que trata bem e que trata com dignidade os seus cidadãos ali. É esse assunto. E a gente tem um sistema assim, extremamente complexo, difícil. E uma solução que, para mim, parece tão incrível, tão natural, tão divina, que é a doulagem. A gente tem esse monte de resistência. Então, fica aqui, dentro dessa nossa conversa aqui, uma oração até, um clamor para que… No Brasil, a gente tem uma consciência diferente com relação ao parto, ao nascimento, que os gestores, que a política pública, as políticas de saúde e a igreja levante essa bandeira de uma maternidade, de um cuidado com a mãe, com o bebê nesse momento, né? Se a gente cuida desse bebê, a gente, igreja, agora, é pra igreja isso. Se a gente cuida desse bebê no ventre, ele vai ser um adulto muito mais saudável. Você não vai precisar tratar aqui muita coisa. Então, se a gente já, sabe, educa, ensina esse pai, essa mãe, a importância, falar sobre o nascimento, falar sobre essa recepção gentil, amorosa. Se a gente fala sobre, sabe, rejeição, problemas, tantas coisas que depois adultos a gente precisa resolver, muito pode ser poupado. E pensando em gestão, o parto, pensando assim, quanto mais natural, mais barato ele é pro sistema público. Seria muito mais… Exatamente. Até como exatamente, financeiro do… Então, assim, é muito… E aí, por isso que é mesmo. É um motivo mesmo de oração. E eu vejo, assim, que existem muitos caminhos da gente… existem muitos caminhos de se conseguir isso. Conheci caminhos de guerra aqui no braço. Isso não vai dar certo. Não é na base do conflito. Não é na base do conflito. Mas eu vejo assim, é no 1 a 1. É nos grupos que eu vou atendendo. É nessa mãe e nesse bebê. É aquele trabalho que é de formiguinha, mas Deus pode trazer em grande escala. Quando Ele quiser, Ele faz. E a mulher… tendo isso como uma demanda, apresentando isso para o seu profissional de saúde, para o seu médico, apresentando isso para o hospital, vai abrindo portas para que isso aconteça. Sim, muito bom. E eu tenho pensado muito sobre o papel da igreja preenchendo esses espaços vazios que a política não é capaz de preencher, enfim, que o SUS não é capaz de preencher. E quando eu leio em Colossenses, Paulo dizendo que a igreja é a plenitude daquele que preenche tudo, que completa tudo em todos, eu penso que a igreja tem um poder de ocupar espaços, de ser a plenitude, né? E por que não? Aí fica uma sugestão, né? Por que não nós, como igreja, não termos essa percepção, esse olhar para com as nossas gestantes ou as gestantes daquela comunidade onde a gente está inserido, e a gente proporcionar grupos de gestantes, e a gente proporcionar esse olhar para preparar as nossas gestantes ou as gestantes da comunidade onde a gente está ali inserido como igreja local, para preencher esse espaço mesmo. Olha que lindo, né? Às vezes a gente entende, e a gente conversava um pouco aqui antes da gente ligar a câmera e os microfones aqui, né? Do quanto a gente pode viver uma espiritualidade muito mais completa quando a gente entende as dores da nossa geração e a gente se posiciona como igreja ali. Vamos preparar mulheres para o parto. E isso é tão espiritual, porque é isso, eu tô prevenindo feridas, eu tô trazendo uma visão de Deus que talvez
as feridas que aquela maternidade ou aquele parto e puerpério deixariam, trariam sequelas assim para a vida A espiritual. gente previne. Exato. A gente previne. A realidade, né, eu penso assim, todo mundo nasceu ou nascerá. Então o parto é algo que todo ser humano vai viver. Sim. Não é louco isso? Sim. Todo ser humano vai ser gestado e ele vai nascer. Então é algo tão da nossa identidade, tão da nossa essência, mas é como se fosse algo velado, assim. Porque eu entendo também, tem muita relação com a parte, é muito íntimo da mulher. Mas a gente não tá falando dos pormenores do parto, a gente tá falando dessa vivência da gestação. Então, eu assim, adoraria esses projetos e tenho pensado sobre isso, né? Confesso aqui, né? Já trazendo, enfim, coisas pessoais minhas, mas sobre isso, sobre a gente trazer essa informação para os casais e mostrar como é importante o momento do nascimento. E a gente fala sobre questões no bebê, assim, feridas que sejam, mas a mulher também. Porque hoje é muito triste, algo que a gente chega para muitas mulheres, inclusive as que procuram uma doula, assim, numa segunda gestação, ela procura porque o primeiro parto foi traumático. Exato. Então pensa um momento onde o seu filho tá chegando, aonde assim, de repente, tanta expectativa que você, sabe, teve e a sua experiência não é boa. Isso causa até uma culpa na mulher que ela nem tem. Exato. Mas ela fala… E aí, chega lá no puerpério, né? Aquela coisa, né? De se questionar, por que será que eu não tô feliz? Se tudo que eu queria tá… Meu filho tá aqui, mas eu não tô. Então, ela tá machucada. Aconteceram situações. E a gente sabe, né? Quando a gente ouve casos e lê sobre o desrespeito, muitas vezes, que acontece. E mulheres que sofrem situações bem delicadas, né, no parto e que são marcas para a vida toda. Às vezes a gente fala a gente hoje conversa às vezes com uma avó, mas ela fala: no meu parto eu fiquei sozinha, só vi meu filho tantas horas depois, fiquei sem comer. Então essas são as marcas do dia do nascimento da criança. Então é um dia eterno que fica eternizado de uma forma ruim. Uma marca, sabe? Então eu falo, poxa, a gente precisa… É tudo muito grande, né? Mas eu sempre falo, né? Falo, nosso Deus é grande. Então assim… mas que Deus levante em nossas comunidades, não apenas mulheres, mas uma igreja comprometida com o parto, com o nascimento. Como se Fra e Poá, aquelas mulheres no Egito, comprometidas com a vida, comprometidas com o nascimento, porque é isso, né? E aí, mais uma vez, vou ter que mudar de assunto. Imagina! Mas eu queria muito, porque a gente tem pouco tempo e muito assunto, né? Mas eu queria até entrar dentro desse assunto da culpa. Porque a gente vai gerando medos, o medo tem tudo a ver com a culpa. E aí você escreveu o livro, até o nome do livro… Maternidade Sem Culpa. É uma das autoras, Maternidade Sem Culpa. Primeiro, fala um pouco sobre o livro, de forma mais resumida, assim. E aí, depois o pessoal poder adquirir também, para se preparar. Mas fala um pouco sobre esse aspecto da culpa na maternidade e as implicações disso, tanto para a mãe como para a criança. Né? O livro Maternidade Sem Culpa foi um convite assim, muito especial. Nós somos em 7 autoras e que escreveram… essas 7 autoras em diferentes momentos da vida, cada uma escrevendo sobre esses diferentes momentos. Foi muito especial, foi um livro que fala desde a pré-gestação, mas e passa pela gestação, passa pelo parto, passa pelo puerpério, passa sobre uma maternidade guiada pelo Espírito Santo. É um livro assim muito, muito, muito especial. E ele foi lançado em 2021. E depois, para adquirir, acho que pode entrar no meu Instagram e me mandar uma mensagem que eu envio, né, o link. É um livro, assim, muito… Ele foi muito pertinente, assim, na minha visão, para aquele momento e trouxe muitas respostas para muitas mulheres que estavam, assim…
em dúvidas de muitas coisas. E em especial sobre a culpa materna, né? Tem uma frase que eu não gosto, mas que ela existe, é tipo um lema, mas que eu não gosto, que é quando nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? Não gosto porque assim, né? Poxa vida, né? Que peso, né? Mas eu entendo. A essência é que a partir dali, eu acho que a responsabilidade que a gente entende, desenvolve com aquela criança que chegou, é que tudo aquilo que der errado, entre aspas, ou que você não conseguiu oferecer dentro da sua perspectiva de idealização, sou culpada. Tudo que acontece é porque você… Então, se a criança tem isso, é porque eu deixei de fazer isso. E aí, a mãe, ela vive num lugar, muitas, né, de culpa. E viver nesse lugar é muito pesado. Sim. É muito… E não é um lugar verdadeiro. Porque… E aí, esse livro traz muito essa resposta. É o nosso relacionamento com o Espírito Santo, é a nossa dependência, na verdade, que vai fazer com que a gente viva uma maternidade. Não só a maternidade depois que o bebê nascer, mas desde antes, né? Desde pré-concepção, esse livro vai trazer. Aí traz gestação, parto, pós-parto, né? E o puerpério também. O puerpério foi o capítulo que eu escrevi. Eu tenho muito carinho pelo livro todo, mas poxa, né? O puerpério foi o que eu escrevi. Eu amo o assunto. Mas eu conto do meu encontro com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no puerpério. A minha experiência, Que assim, legal. foi muito forte. E eu tenho uma frase, eu não lembro exatamente se tá nessas palavras assim no livro, mas é algo que é meu. É uma frase mais ou menos assim. Eu entendi, assim, que Jesus, ele… por ter sido, né, homem, humano, ele se identificava com todas as dores que eu pudesse estar sentindo. Então, assim, eu tive um encontro com Deus Pai no puerpério, eu tive um encontro com Jesus, eu tive um encontro com o Espírito Santo. E trazer isso para as mulheres, que Deus, ele está presente, né? E em todos os momentos, mas nesse momento, a nossa dependência, se a gente desenvolve mais profundamente essa nossa dependência nele, não tem culpa aqui na Sim. frente. Porque eu A entreguei, graça eu fiz a cobriu graça. essa culpa aí. Eu fiz assim, é claro, existe um esforço da mulher, dos pais, né? Mas assim, falando da mulher, né? Falando de culpa materna, claro. Assim, tantas vezes, né, eu brinco. A mulher sempre quis fazer dieta a vida toda, ela… Nunca, mas se a médica fala, agora você tem que comer isso, porque você tá… Acabou, ela faz. Existem esforços. Você abre mão de muita Sim. coisa, você foca, você se cuida melhor. Tá grávida, a mulher que fuma, viciada, ela para de fumar. Como que isso? Entende? É a Sim. força da maternidade, é a força de compreender. Não é? Ela para de beber, Sim. não pode ingerir álcool, não ingere. A vida toda… Então, assim, isso é o poder de um bebê. De saber que está gerando, né? Então, só que quando a gente faz tudo isso nessa dependência do Espírito Santo, como eu estava trazendo, né? Voltando, existe sim o nosso esforço. Existem coisas que você tem que dependem de você. Mas naquilo que não tem por que se culpar, entende? Então, por isso que eu gosto muito da educação antes do bebê nascer. Sim. Claro que dá certo também depois que nasce. Mas assim, às vezes a mulher já está naquele contexto. Sim, é mais quantas difícil. feridas já foram feitas pra depois eu ter que fechar, né? Entende? Aqui a gente previne. É. Eu acho que isso a gente devia começar com as meninas… Sim. adolescentes. Assim, antes de, sabe, já trazendo e resgatando essa beleza da maternidade. Sim. A beleza de ser mãe, a beleza de gerar. O privilégio, né? Eu acho que eu escrevi algo no livro assim, também não sei se foi no livro, se foi em algum post, agora eu não tô lembrada. Mas é algo assim, a mulher, nós somos o único caminho. Você falou sobre isso, né, no nascimento. Nós somos o único caminho de chegada para uma criança no mundo. Olha que privilégio. Olha que privilégio. O único caminho. Não tem como. Então, assim, né? Existe um termo, né? Mas sem nada místico. Mas assim, é um portal mesmo, é a passagem. Sim. Nós somos. E isso é encarado hoje pelo nosso contexto. É banalizado. Ou tratado como um problema, um fardo, né? Como se fosse algo ruim. Exato. Entende? Sim. E eu falo assim, Deus, ele escolheu aqui, né? A mamãe, o papai… Essas duas pessoas específicas, porque daqueles gametas específicos ia nascer essa pessoa, essa criança específica, única, não é? E a gente agora, né, tá nesse processo, né, educar essa criança especificamente, não só para ser, claro,
um cidadão, uma pessoa, Uhum. mas um cidadão do reino de Deus, né? É. Criar um filho para a eternidade, né? Apontando, você tá. É. Então, assim, a maternidade, ela é muito poderosa, mas socialmente ela tá sendo, assim, banalizada, terceirizada, transferida. Sim. E assim, a gente já vê resultados negativos, não vê? Na nossa Uhum. sociedade. E eu penso, não querendo ser uma pessoa que, né, espera pelo pior. Não é isso. Pelo contrário, eu entendo que a gente tá fazendo um caminho exatamente contrário. Mas se a gente continuar, por exemplo, nessa direção dessa forma, a gente vai ver resultados muito piores ainda. Sim. Sim. E Infelizmente. aí o nosso papel como igreja, Como de igreja, ser ser luz. literalmente, Exato, dar a luz. dar a luz. Exato, dar a luz, trazer à luz esse assunto que é tão especial. E que envolve muitas outras áreas, né? Assim, aí entra, né? Comunicação, relacionamento, família, Sim. igreja, trabalho. Tudo. Sim, sim. Meu Deus. Que assunto lindo, encantador e a minha oração é que quem está nos ouvindo também sinta um pouco desse calor no coração e dessa paixão pelo tema, porque amar esse tema é amar a vida. E amar a vida é amar a Deus, que é a vida. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, se envolver nessas dores e nessas pautas que são pautas do reino, do evangelho, ainda que não sejam ali a pregação propriamente dita num púlpito, mas se envolver na vida é o evangelho, é tratar o evangelho. E até esses dias estava conversando com a Jéssica, minha esposa, e a gente falando sobre isso, né? Poxa vida, Jesus encarnou e Deus podia ter escolhido qualquer método para Jesus encarnar, mas ele quis fazer isso por meio de uma mulher, ele quis fazer isso por meio de um parto, e ele nesse parto ainda colocou condições assim das mais desfavoráveis, mas tudo aquilo ensinando a gente do quanto esse processo do nascer é a eternidade sendo comunicada conosco e quanto a gente tem que se envolver nas coisas em que Deus está envolvido, né? Sim, muito lindo. Lindo. Sobre gestação, eu sempre penso, né, de Jesus no caso, né? Eu penso quando Maria, ela põe tudo em jogo, né, para encontrar Isabel, que já estava grávida de 6 meses. E aí eu penso essa conexão entre mulheres. A gente quer ouvir de alguém que já tá vivendo algo mais assim. E é uma viagem aproximadamente, acho que de uns 2 dias ali que ela teve. Correndo o risco de perder a vida, enfim, que loucura, né? Uma jovem ali. Mas quando Isabel, ela ouve a voz de Maria, o bebê no ventre dela estremece e ela fala, né? Eu reconheço, bendita és tu entre as mulheres, né? Bendito esse bebê que você tá carregando. E como desde o ventre já existe uma percepção da presença do Espírito Santo. Exato. Eu acho isso assim, então a gente precisa mesmo ter Deus já está se manifestando ali, a um bebê no ventre. Porque eles se comunicaram. Ele já tem sensibilidade. Eles se comunicaram. A sensibilidade a Deus não começa na adolescência. Não. Talvez esse seja um problema que a gente deixa para apresentar ou para perceber que a sensibilidade a Deus precisa acontecer depois de um momento que a gente já perdeu talvez 12, 13, 14, 15 anos, né? Sim. Mas que Deus gere em nós essa responsabilidade, esse zelo, esse temor. E eu oro para que o Senhor aumente o som da sua voz nesse tema. Amém. E que as igrejas, ou a igreja de Jesus, esteja comprometida com essa temática. Que Deus levante muitas doulas. Amém. E igrejas comprometidas com o nascimento. E eu tenho certeza que se o mundo vai viver os seus piores dias daqui até a vinda de Jesus, a igreja vai viver os seus melhores e vai amadurecer, vai assumir responsabilidade. Amém. O joio cresce, mas o trigo cresce junto. Então, nós viveremos uma igreja madura, comprometida com o nascimento, com a vida. E essa é
é nossa oração. E eu quero te Amém. agradecer por ter vindo, por ter Uau. compartilhado conosco, ter abençoado a nossa vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para mulheres que estão nesse processo agora, que você Sim, falasse diretamente ali com sim, tá elas, bom. ou planejando gerar, ou Sim, gerando agora, ou no sim. porpério, que você colocasse algo do seu coração aí para Tá elas. bom. Bom, então eu quero agradecer também, né, pelo convite, estar aqui. Para mim, estar aqui é uma honra de verdade, assim, eu me sinto muito honrada e eu agradeço muito esse convite. E para as mulheres, então, que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, eu queria dizer para você que você foi criada com um poder que só você tem. O poder de gerar, o poder de dar à luz a um bebê, o poder de gerar alimento para esse bebê é algo tão especial. Eu queria encorajar você a ter essa experiência, viver essa experiência da maneira mais profunda e que você pudesse viver essa experiência na dependência total do Espírito Santo. Eu queria dizer para você que todo medo, ele vai embora quando a gente vai buscando informação, quando a gente vai se preparando, quando a gente vai entendendo o propósito daquilo na nossa vida, a gente vai ficando mais segura, a gente vai tendo menos medo e a partir daí a gente tem uma experiência, não só de gestação, mas de parto, de pós-parto mais tranquilas. Então, assim, procure ajuda, procure doulas, procure profissionais, procure amigas, mulheres que viveram essa experiência e que você seja encorajada através disso a viver exatamente essa experiência de trazer uma criança ao mundo, entendendo que ela depende totalmente de você e que tem coisas que só você pode fazer por ela. Eu desejo para você que está se preparando que Deus possa abençoar todo esse seu processo e você não viva nesse lugar de culpa, mas viva nesse lugar de dependência do Espírito Santo. Amém. Minha amiga, obrigado. Obrigada. Deus abençoe você, Amém. sua casa, a Muito igreja, obrigada. o ministério. E espero que tenha sido a primeira de muitas, Com muitas e muitas certeza, com certeza. vezes. Eu vou amar. Muito obrigada, de verdade. E a você que nos acompanhou, ó, se o seu coração queima por esse tema saúde, igreja, saúde, evangelho, quero convidar você para no dia 12 de abril você estar com a gente na Conferência Divinamente, em São Bernardo do Campo. Vamos falar sobre isso, saúde e evangelho. Vamos falar sobre essa conexão entre a igreja e a saúde, como a igreja pode ocupar os espaços e ser luz nesse nosso tempo, testemunhar a respeito do Cristo, que é a vida, é a saúde. E dentre as tantas coisas que ele fez aqui, o que ele mais se envolveu foi com a saúde das pessoas. Então, nós precisamos assumir esse nosso lugar. Então, dia 12 de abril, Conferência Divinamente, o link vai estar aqui embaixo para você poder se inscrever. A gente se encontra lá. E ainda, ó, de quebra vai ser o lançamento do nosso segundo volume de Salmoterapia, do livro Salmoterapia. Então, quero muito que você esteja lá celebrando esse dia com a gente, testemunhando e orando e entrando nesse nosso clamor pela plenitude da igreja, expressando a vida de Cristo ao mundo. É um tempo profético mesmo do Senhor para nós como igreja, assumindo essa responsabilidade. Então, dia 12 de abril, fica aí o convite. E quero pedir para você, se você foi abençoado por essa conversa, vai lá, segue a Juliana, tá? Juliana Rezende? Tá, Juliana.Rezende, underline. Vai me achar. Juliana.Rezende, underline. Segue ela lá, adquire o livro, acompanha tudo que tá fazendo. Deixa um comentário aqui com o que mais te abençoou, com o que a parte que mais marcou você, o que gerou em você. Curte o vídeo, compartilha, vai lá no grupo de mulheres, no grupo da igreja, no grupo de jovens, em tudo que é grupo, compartilha esse link lá para mais pessoas serem abençoadas também. E se você ainda não é inscrito no canal Dizascope, faz isso aí agora, ativa aí o sininho das notificações para você não perder nada, para você se tornar cada vez mais parecido com Jesus, certo? Então, ó, não se esqueça, toda emoção é um convite para oração, hein? Se você tá ficando emocionado é porque você tem que orar, certo? E saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente. Minha amiga, obrigado. Obrigada.